A paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui novamente para iniciar mais uma aula de missiologia. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe e nos assista nesta hora, ok? Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por este dia, por este momento que nós estamos vivendo. Obrigado porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, a sua providência divina. Nós pedimos que nesta hora o Senhor nos assista, nos abençoe. E ao iniciarmos esta aula de missiologia, Senhor, a tarefa mais preciosa, mais relevante, para a qual a igreja existe, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, através da sua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queridos, estamos iniciando agora e o assunto desta aula será as 4 categorias da igreja, ou as categorias da igreja missionária. Como é uma igreja missionária? Muitos escreveram. Muitas pessoas, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos, se escreve muito sobre as missões. Nós já dissemos aqui, queremos só lembrar, que o assunto de missões não é algo que se deve tratar de uma forma eclesiológica, na área de eclesiologia, da administração da igreja. É uma área basicamente, totalmente teológica. A Bíblia fala das missões. O caráter de Deus é um caráter missionário. Dito isso, nós estamos vendo, nesta aula, queremos ver sobre quais são as características da igreja de Jesus Cristo. Como ela é. Então, queridos, a igreja de Jesus tem uma visão. Ela deve ter essa visão clara, nítida, e estar seguro da visão que ela tem. É a missão e a visão. Se a igreja local, falando de uma igreja local, por que falamos igreja local? Porque a igreja no geral, a igreja universal de Deus, a igreja desde o tempo dos apóstolos, Jesus Cristo, ele disse: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esta igreja que Jesus estabeleceu, ela está cumprindo. Deus mesmo é o Deus da missão. A missão é uma obra de Deus, uma obra sobrenatural. Então, Deus está cumprindo sim a sua obra na sua igreja. Mas e a igreja local? Nós vimos aqui, acho que na semana passada, sobre o significado da palavra igreja. Mas vendo aqui o assunto, nós falamos como é esta igreja local, a igreja onde você congrega, a igreja que está na cidade de Vitória da Conquista, a igreja que está no bairro Brasil, a igreja que tem um nome. Qual é essa igreja local? Como é? Qual é a visão desta igreja? Nós somos chamados, então, queridos, a realizar, cumprir o projeto de Deus. A igreja local deve ter esse chamado claro e fazer tudo. A igreja existe para cumprir o sonho de Deus, o propósito de Deus. Então, a igreja local deve ter isso claro. Somos chamados para realizar uma visão sobrenatural, uma visão de Deus. A pergunta é: você como igreja, como parte de uma igreja local, tem esta visão clara? Para que você existe? Qual é a tua tarefa? Seria interessante responder, ver essas perguntas. Que visão é essa que você tem? Que visão é essa que eu tenho a respeito da minha existência?
fazendo parte de uma igreja local. Então, queridos, o propósito de Deus é trazer de volta o homem para Deus. Mas vamos ler esse conceito aí de missiologia. As 4 categorias da igreja missionária. A chamada principal da igreja, a igreja de Cristo existe para relacionar-se com Deus, com o seu Senhor. Qual é o propósito de Deus? Relacionamento. Aquilo que foi quebrado no jardim no Éden. A intimidade. Na virada do dia, o Senhor vinha e se relacionava com o homem. Tinha aquela intimidade com o homem. Alguns atinam ou têm a ideia de falar que eles conversavam, batiam papo, né? E falavam sobre o acontecido de Adão. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e ele sabia os detalhes que Adão tinha passado durante esse dia. Na virada do dia, diz o texto bíblico. Mas Deus tinha esse prazer de relacionar-se com a sua criação, o único que foi criado com as suas mãos. E ao único ao qual Deus deu o fôlego de vida, Deus soprou o que está nele, eternidade, espírito, inteligência. Foi feito de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para ter intimidade, relacionamento, como Deus não tinha com nenhuma criatura, por mais preciosa que seja. Então, essa é o chamado da igreja, que a igreja, que cada crente, cada nascido de novo, tenha intimidade com Ele, se relacione com Ele. Para quê? Para conquistar os homens de volta para Deus, através do amor de Cristo. Conquistar as pessoas da mesma forma como Jesus o fez. Porque aquele que há de ser nascido de novo, ele é atraído pelo amor provado. A palavra fala muitos textos a respeito de como Cristo Jesus fez a sua obra quando ele esteve aqui na terra. O ministério terreno de Jesus foi marcado por a sua compaixão, a sua graça. Ele disse coisas tremendas, como, por exemplo, quem me vê a mim, vê ao Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu faço tudo o que meu Pai me enviou. Eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então Jesus tinha isso. As pessoas, os líderes religiosos naquela época, que justamente foram eles que incitaram o povo, eles disseram coisas tremendas. Nós veremos isso, algumas coisas que a liderança naquela época falaram. Por exemplo, nós não temos outro Deus a não ser César. Isso foi terrível. Foram os líderes que incitaram o povo a falar isso. Mas eles falavam coisas de Jesus. E não pode ser o Messias, porque ele se relaciona com os pobres. Imagina, ele anda muito com o povo, ele anda muito com os pecadores. Como diria uma pessoa da família da minha esposa, não, gente. E vai andar com quem? Se ele disse, eu vim para os necessitados, eu vim para os doentes, o médico está para os enfermos. Eu sou o médico eterno, eu sou o médico dos médicos. Eu vim para os que estavam perdidos. Aliás, todos estavam perdidos. O Senhor disse para eles e eles não entenderam, não receberam. Voltando ao assunto aqui nosso. Conquistar o homem, a igreja existe, cada crente nascido de novo. A pergunta é, você nasceu de novo? Você nasceu para Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus? Ele habita em você? A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus Cristo, lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Porque o Senhor veio para salvar todos os que estavam perdidos. Então, nasceu de novo,
tem o Espírito de Deus, faz parte da igreja, você foi submergido, mergulhado na igreja, foi batizado, colocado dentro do corpo de Cristo. Teve uma pessoa que falou: pastor, eu ainda não me batizei. Um homem, há muitos anos, no início do ministério, estava na cama de um leito de morte, estava desenganado, estava morrendo e não tinha sido batizado. E ele ficou preocupado com isso. E o que o Espírito de Deus me levou a ser, nos primeiros 2 anos de ministério, 3º ano, veio essa ideia: mas você já está dentro da igreja, você recebeu Jesus Cristo nesses dias. A salvação não é pelo batismo nas águas, a salvação é pelo batismo mergulhado em Deus. Você foi batizado, incluído no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Ele te colocou lá. Então, e houve aquele alívio, né? Na seguinte semana, ele partiu. Eu visitava as congregações, naquela época, final de semana, eu fui embora para casa. Quando voltei, falou: pastor, meu pai morreu. Falou minha irmã. Mas ele morreu, ele disse, a vida toda tinha sido aquela pessoa, eu preciso falar isso, é um testemunho. Aquela pessoa desde criança que ajuda ao sacerdote da igreja, a igreja católica, apostólica romana. E ele tinha esse costume, e encheu a casa de lugares, altares para essas imagens, tinha muitas imagens. E nós chegamos e ele escutou a palavra e a irmã, a filha dele, orou a vida toda por ele. Recebeu Jesus, vimos esse testemunho. Mas antes disso, quando a gente foi embora, ele mandou tirar tudo. O líder, amigo dele de infância, na hora da morte, chegou lá para dar a extrema unção que chamam. Ele não recebeu, disse: amigo, não. Mandou recado para ele. O homem ficou bravo. Por que você tirou? Para mim, essa é uma prova. Ele entendeu que não precisava mais nenhum subterfúgio, como chama, nenhuma imagem, nenhuma ajuda, porque ele tinha tido um encontro, foi batizado, ele nasceu para Deus. Foi um testemunho muito lindo. Então, qual é o respaldo bíblico? Antes disso, intercessão, ações práticas. Para conquistar os homens para Deus, nós precisamos ter ações práticas. Por exemplo, intercessão e oração. Oração não é algo temporário, não é algo que a gente faz se pode, se dá vontade, não. Eu entendi isso, eu acho que eu demorei para entender. Provavelmente não vou culpar nenhum dos meus líderes no passado, mas a gente não teve esse entendimento. Nós orávamos por programações. Vamos ter um programa de oração na igreja. Você lembra disso? Estou falando nos anos 70, 80, eu era adolescente. Vamos fazer uma vigília de oração. Então a gente ia para a vigília de oração. Orávamos a noite toda, as 4 vigílias. E vamos fazer uma visita ao monte de oração. Mas não era algo constante, todos os dias, ter um tempo, entra no teu quarto. Eu não tinha entendido isso. Entendi, mas não praticava. Eu tenho que confessar, essa é a minha falta. Entra no teu quarto e fecha a porta. Quanto tempo? O tempo que você puder. Quando Jesus disse para Marta, Marta, você está muito atarefada, Marta. Eu estou transliterando. Você está corrida, está afanada com muita coisa, Marta. Uma só coisa é necessária. Agora dá para entender. O que é isso que Jesus falou para Marta? Uma coisa é necessária. Há um texto na Bíblia que fala: buscai continuamente o rosto do Senhor. 1 Crônicas, me parece, esqueço exatamente o texto. Buscai a sua força, a sua fortaleza constantemente, todos os dias. Orai sem cessar. Eu não entendia isso. Orai sem cessar? Como é isso? Como que funciona? Minha esposa estava fazendo uma aula, uma célula ontem, e ela falou sobre isto. Se agora eu estou entendendo, porque o tempo todo está na cozinha e está na adoração, louvando ao Senhor, cantando com os olhos abertos, louvando o Senhor, ouvindo a mensagem. Não tem como ler a Bíblia, está trabalhando, fazendo costura. Ela falava, né? Mas tem o áudio da Bíblia. Que coisa linda, irmãos.
O áudio, o louvor, a adoração sobe constantemente. Levítico 6, 12 e 13 é lema para a gente nesses últimos 2 meses. Estamos em um relógio de oração 24/7. Estamos já quase encerrando esse mês, é o segundo mês. Levítico 6, 12 e 13. O fogo arde continuamente no altar. Não se apagará. Como é isso? Os sacerdotes tinham essa tarefa de entrar. Mas então, respaldo bíblico, antes desse respaldo, já falei 2 vezes. Mas ações práticas, intercessão, oração. A gente precisa entender isso. Um dia perguntaram a uma líder, que ela é uma das maiores líderes que eu conheci e já partiu com o Senhor. Diretora, fundadora, um dos seminários que eu conheço que enviou missionários para o mundo todo. Tem brasileiros, tem estrangeiros em muitos lugares, em os 5 continentes. 5 continentes do mundo. Quase em todos os países, se não em todos. Já passa de 50 anos, fez ano passado. 50 anos de fundação. Casa de Deus. Betel brasileiro. Antigamente era Betel canadense. Missionários canadenses vieram e fundaram, e ela foi a primeira turma, a primeira aluna, 18 anos, com 19 anos, secretária, estou falando testemunho da dona Lídia Almeida de Menezes. Trabalhava no governo, secretária do governo, tal. Deixou para lá, foi chamada e iam fechar. A missão canadense falou, vamos fechar. Ela disse, não pode fechar. Senhor, e com 19 anos, Deus a chama para liderar o seminário Betel brasileiro. Fechou canadense, tiraram e começou o milagre. Passadas décadas, eu vim para esse seminário, faço parte da turma de 87. E minha esposa também, milhares agora há Betel em muitos lugares no Brasil e no mundo. E ela disse, pessoas, se eu tenho que escolher alguém que saiba pregar, que seja um orador, um pregador eloquente, daqueles que só tem poucos contados com os dedos. Você já viu? Opa, como prega esse homem? Que homem pregador, orador. E um outro que tem a vida marcada pela oração, é uma pessoa que ora, eu prefiro o que ora. Ela falou isso, eu falei, meu Deus, que coisa forte. Por que será? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Porque muitos oradores, muitos pregadores, eles estão ali por causa de alguns que estão clamando ao Senhor. Um pregador disse assim, eu estou aqui, irmãos. Ele desceu humildemente, disse, eu não seria nada se fossem meus intercessores. Porque eu oro sim, mas eu não tenho aquele tempo, aquela vida. É uns minutos de oração, eu mais me dedico a estudar. Sei lá, cada um na sua área. Mas ele entendeu isso. Eu prefiro alguém que ora. E que prega a palavra, que ele está na presença de Deus. Eu prefiro isso. Marcou. Bem, oração, intercessão, evangelização. Isso aí não vamos deixar para um outro. Mas evangelização precisa na igreja. Trazer pessoas novas. A igreja que cresce olhando para fora. Porque há igrejas que crescem olhando para dentro. As igrejas de eventos, as igrejas, não é que estou ao contrário, não, nunca esteve. Eu amo, eu gosto de evento. Eu me envolvo. Falei para todos os líderes que eu teve, aliás, sempre esteve debaixo de liderança, Deus me deu essa graça. Mesmo tendo liberdade para pastorear, mas sempre tinha uma pessoa, eu entendo esse princípio, a quem que eu dou conta, se ele é meu líder, com quem que eu vou falar, a quem que eu vou dar contas do que eu estou fazendo. Alguns amigos meus falaram, rapaz, tu pode fazer, não precisa dar conta para ninguém. Eu falei, eu estou fora. Você pode, rapaz, seja independente, misericórdia. Independente, o nome já é ruim. Evangelização. Igreja que cresce olhando para fora. Traze-os, forçai-os a entrar. Esse texto. Semeia a semente a tempo e fora de tempo. Tu não sabes qual vai crescer.
Hoje nós vimos um testemunho aí, no momento do lazer, no momento do esporte, que coisa! Todo mundo para e fala de Deus. Alguém tem que estar levantando a tocha, a lâmpada. O Senhor diz, uma lâmpada, uma candeia não se acende e se coloca debaixo da mesa, porque não vai iluminar. Coloca em cima, onde você for. Evangeliza, fala de Jesus. Gente, é a mensagem mais urgente, mais gloriosa, mais grandiosa. O povo tem que ouvir. Quer ouçam, que deixem de ouvir. Fala, semeia, ora. Discipulado é outro assunto. Gente, discipulado eu preciso cuidar. Nós precisamos cuidar. Vamos deixar para uma outra aula especificamente evangelismo e discipulado. E ação social são ações específicas, ações práticas da igreja. Tem uma missionária que eu me reencontrei com ela, foi lá naquele que eu acabei de falar, aquele velhinho que morreu, irmão. Ela ia lá com a turma da igreja, que naquela época nós éramos membros. Era um ônibus, Missão Vida, que coisa linda. Lá no sertão, e aí chegavam aqueles 40, 50 jovens. Missionária Kátia. Ela, o marido e pessoas lá, pastor Júlio, que aí, naquele tempo era o líder do louvor. E chegavam aqueles para evangelização, discipulado, ação social. E ela fala sobre isso. Ação social, gente, ela encarnou isso. Tem que ter pessoas, toda a igreja precisa ter pessoas apaixonadas em servir. Nós temos falado a respeito disso. Há uma diferença enorme entre crente e discípulo. Jesus não quer somente crente. Crente é aquele que sempre está pedindo, visando Ele mesmo. Eu creio que o Senhor me sara. Parece algo bonito, é bom. Mas não é suficiente, é criança espiritual. É menino espiritual, é imaturo, é carnal. Que é isso, pastor? De onde tirou isso? A palavra. Eu creio que o Senhor vai me dar meu trabalho. Ó, parece algo lindo, né? É para mim, é na minha casa, na minha igreja, quando cresce um pouquinho. Mas daí, às vezes, não passa. Minha saúde é importante. Deus tem saúde, sim. Jesus Cristo te sara. Orem e sarem os enfermos em meu nome. Esses sinais têm que continuar na igreja. Jesus lo declarou, mas não é isso, é o início. Diferença entre discípulo. O discípulo serve. O discípulo é aquele que entende, pega a tua cruz cada dia e morre. Para a ação social precisa de discípulos. Para a evangelização precisa de discípulos. Esse discipulado aí. A igreja passa, vamos deixar para outra oportunidade essa aula de discipulado nas missões. Então, queridos, respaldo bíblico. São muitos os textos. João 3,16, todo mundo conhece de cor. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu seu Filho. Por que temos que fazer missões? Por que tem que sair da igreja? Está também aqui, está também, né? Vamos fazer parece João, Pedro, João e Tiago. Vamos fazer aqui as tendas, Senhor. Aqui está gostoso. Transfiguração. Uma para o Senhor Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. O povo de Israel foi exclusivista. Eles pensavam que era somente para eles, mas não é o projeto de Deus. A igreja não pode ser exclusivista. Nós, só nós. Como é isso? E venham eles. Vamos convidá-los para estarem aqui. É importante. Comunhão, louvor, adoração, mas principalmente é saindo, indo. Respaldo bíblico, então, Romanos 3:23, um texto bem conhecido. Porque todos pecaram. Por que tem que pregar? Porque há condenação. Está determinado um dia. O mundo jaz na condenação. Essa é a palavra. Quem tem Jesus tem vida eterna. Quem não tem Jesus,
a ira de Deus permanece, já está condenado. É difícil, muitos não querem, tapam os ouvidos, rangem os dentes. Esses crentes, esses dias eu vi um negócio aqui no Brasil, em algum desses congressos aí, acho que no Congresso Geral, Congresso de Brasília, homens endemoniados, falando e amaldiçoando a igreja. Coitado, né? Quem pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? Pode falar glória a Deus. Se Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. É o povo que tem a boa notícia. Gente, claro, com compaixão. A gente jamais pode pregar a palavra apontando condenação, porque o povo já sabe. Ou se não sabe, a Bíblia diz que a consciência deles lhes fala, a natureza fala. Prega, ninguém poderá dizer, Senhor, eu sou inocente, eu sou coitadinho, eu não soube. Ninguém poderá dizer isso. Porque Deus fala constantemente. O sol quando sai, a chuva quando desce, a lavoura quando vem, aquelas chuvas, o povo da lavoura está alegre. Tudo que semeia dá. Aqui em alguns lugares. Brasil é abençoadíssimo. As nações da terra ainda que o homem, ainda que o espírito anticristão está ali, Deus preserva, Deus guarda. Eu vou lhes contar um testemunho. Esses últimos dias estamos passando momentos que nunca passei na minha vida. 31 anos, de casado. Mas também na presença de Deus há momentos que são novos para mim. Antigamente eu orava uma vez na hora do almoço, graças Senhor pelo almoço, e eu almoçava, agora não estou conseguindo, me permita a transparência. No meio do almoço, no meio das refeições, eu estou parando para glorificar Deus, é um negócio que eu estou gostando demais. Oh Senhor, que coisa, no meio, estou almoçando e estou glorificando a Deus, algo estranho, que eu estou gostando, o meu espírito está amando. Eu paro para glorificar Deus. A delícia, eu me estou deliciando, parece, não sei, parece que a mulher mudou o tempero, juntou com a irmã, é um negócio incrível, mas estou sensível a algumas coisas que antes, outrora, passavam desapercebidas. A bênção de Deus é abundante, busca primeiro o reino de Deus, ama o Senhor com todo o teu coração, e esse é um assunto muito profundo. O que é reino? A gente pensa que reino é uma moral, uma casa de ouro, rua de cristal, e as pessoas se limitam às coisas. Né? Deus vai me dar uma casa, o reino de Deus, eu vou receber o reino, um galardão. Que coisa, né, irmão? É sim, também, mas isso é muito natural, muito pequeno ainda, se podemos dizer essa palavra. Reino, Crônicas fala, o reino começou agora. Quando você foi mergulhado, submergido, o milagre que Deus fez, te deu a sua natureza, seu DNA. Você foi resgatado, foi criado e resgatado. O rei veio e morreu. Nós temos que anunciar isso ao povo. E falar com graça, com misericórdia. Romanos ainda fala 1:18 ao 20. E nós já falamos sobre isso de alguma forma. A natureza fala, prega. Jesus como referencial. Então, queridos, há coisas ocultas, eu não tenho dúvida, há coisas ocultas, tesouros escondidos que somente receberão muitos, ou somente receberão aqueles que vivem o excelente de Deus, que realizam o sonho de Deus. Os sonhos de Deus, já cantou isso? São maiores que o meu, são infinitamente maiores, mas altos que os nossos pensamentos. Não podemos ficar crianças espirituais. E missões somente faz gente adulta, madura espiritual. Um dia pregando, o Espírito de Deus me deu um gift, um presente, sobre casamento, falando em uma das igrejas que nós estávamos pregando há uns 5, 6 anos atrás. Para o povo, jovens, noivos e namorando e tal. E eu falei para eles, gente, casamento é para gente madura. Adultos casam, criança não casa.
Em nos dois sentidos. Literalmente não pode. Como que vai casar a criança? Deixará o homem, mas é um assunto diferente. O homem deixará a seu pai e sua mãe. Homem, não fala criança, vai dizer. Homem tem que casar. Muitos casamentos, mas é um assunto, já me desculpe, mas eu preciso falar. Como se faz missões com pessoas adultas espiritualmente? E para isso precisa discipulado. Não adultos, crianças. Igreja cheia de crianças, de meninice. Deus que tenha misericórdia. Eu não estou julgando, pelo amor de Deus, não me julgue. Eu fui menino por muitos anos, eu tenho, não sei o que eu posso falar, tristeza profunda com isso. Eu perdi muito tempo, eu fui engodado demais durante a minha meninice, e já devia ser adulto, já não era menino fisicamente, nem na idade, já era um homem, mais de 20 anos, talvez 30 anos, às vezes chego agora, depois dos 50, falo, meu Deus do céu, ainda eu tenho esse negócio para vencer? Creia-me, querido. E coisa de menino, não pode ser menino. Queridos, obra missionária estamos vindo, igreja, qual é essa visão? O respaldo da Bíblia, Jesus como referencial. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Ele já veio, foi anunciado, ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o Jesus. Ele salva. Ele é o nosso maior exemplo. Às vezes a gente fala, pastor, mas eu estou desiludido, eu estou desenganado, eu estou triste. O que foi, meu irmão? Oi, irmã. É fulano, meu líder. Meu Deus, de novo. O povo se espelha muito nos homens. Claro, nós temos que ter referenciais, isso é muito bom. É importantíssimo, isso faz parte da igreja. Mas, na verdade, há poucos amigos. E alguns têm dito que os pastores, os líderes, têm poucos amigos que quem pode abrir, não que sejam poucos pastores. Na verdade, o Senhor disse, orem para que Deus envie mais obreiros, a seara está branca, está pronta para a colheita, e os trabalhadores são poucos. Mas dentro desses trabalhadores, você não pode ter, não são todos eles íntimos seus. Ou então, no tempo, Deus levanta uma pessoa, às vezes, e que você tem que, essa mensagem, conviver com ele, abrir coração, chorar junto, rir junto, amizade, o que Jesus procurou em João, Pedro e Tiago. Meus amigos, venha comigo, minha alma está angustiada, fique comigo. Mas depois ele entendeu, fique aqui e ore, eu vou ali orar. Ele sabia que tem momentos que é somente você e Deus. Mas isso é bênção. Deus é Deus, Deus é suficiente, Ele é tudo em todos. O exemplo de Jesus, Ele é o nosso referencial. Ele cumpriu o chamado. Ele se doou a sua vida para realizar a obra missionária. Eu faço tudo que meu Pai me mandou fazer. Por isso Ele me ama. Também o Filho do Homem não veio para ser servido. Olha, Mateus 10:45, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Finalmente o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Ele vos anunciará as coisas vindouras. Precisamos do Espírito Santo para fazer essa obra. O Espírito Santo veio para dar vida à igreja. Qual é esse texto? Esse texto é incrível, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quem faz as missões? O Espírito, na verdade, é Ele que faz, é o Pai, o Verbo que se fez carne, Cristo Jesus, e o Espírito Santo. Missões, obra missionária, obra de evangelização, de discipulado, de se reproduzir em outros, de fazer
conhecido Jesus, é uma obra sobrenatural. Mas Deus espera vasos de barro. E nesses dias, faz muitos anos eu ouvi alguns pregadores, alguns homens que marcaram nossa vida, falar: Deus vai usar nesses últimos anos. Eu ouvi isso há uns 15 anos atrás. Depois, mais perto, há uns 5 anos. Agora, no ano passado, de novo. Diferentes pessoas, mas falando o mesmo assunto. Deus, nesse último período, nesse último tempo, vai usar pessoas, como fala, improváveis. Incrível, né? Vasos que outras pessoas não estão enxergando, porque a glória de Deus, os anônimos, veja que não são os grandes, os poderosos a quem Deus vai usar. Claro que Deus pode usar, né? Se este poderoso, digamos assim, conhecido, famoso, grande segundo a medida do mundo, se faz pequeno, como Paulo. Eu sou o maior, mas sou o menor. E Deus usou como usou. Coisas que só Paulo recebeu como revelação. Ninguém recebeu. O João. Paulo, João. Tesouros escondidos. E algumas coisas ele recebeu que Deus disse: não está autorizado a falar. Paulo, que coisa tremenda. Fui levado, não sei, conheço um homem, se foi no corpo ou fora do corpo, no espírito, foi levado até o terceiro céu. O que é isso? Paulo, que ele morreu, ele foi vaso de barro, mas doado completamente para o Espírito de Deus fazer. Então, o Espírito Santo faz. Características da igreja e o seu compromisso. Vamos para o encerramento. A expansão da igreja primitiva a partir de Jerusalém segue o roteiro determinado por Jesus e orientado pelo Espírito Santo. Surgimento da igreja. Muito bem vasto, bem comprido, mas nós vamos dar somente uma introdução, uma pincelada nessa hora. Quais são as características inerrantes que não devem faltar, não podem faltar na igreja? Uma igreja missionária. Ela vai, prega a palavra e prega a todas as criaturas. Ela tem discípulos, tem servos, vasos de barro, mas o conteúdo, eles estão cheios da glória de Deus, da presença de Deus. Amam tudo aquilo que nós estamos vindo. Não tem oração como uma atividade extra na igreja. Deus que tenha misericórdia de nós. Eu às vezes falo, teve um pastor amigo meu, não vou falar o nome dele, ele falou: pastorzão, pastor, perdemos muito tempo. E eu esteve com ele, e ele não para de orar todo dia, 1 hora, 2 horas. E tem horas que estávamos orando, passava 1 hora, falou: pastor, guerreiro, acabou. Gente, nós começamos agora, não é possível. Eu falei: ei, meu irmão, Deus está te levando a um patamar, e ele continua. Na mesma hora, todos os dias, já vai para 3 anos. E conheci um outro, só por as redes, né? Que manda mensagem todo dia para mim. No horário que o corpo físico clama mais, esse é o sono, né? Mais restaurador, entre as 3 e as 5 da tarde, todos os dias, meu Deus. Eu falo: o que é isso? Esse homem está vivendo em onde? E tem um trabalho normal, de 3 da madrugada a 5 da madrugada. Eu não sei se às vezes é 3:30, 5:30, mas 2 horas todos os dias. Jesus querido, esse é um patamar. Esse está morto para o mundo. Disse: pastor, às vezes minha carne geme, eu estou precisando de descanso, mas não posso falhar. Eu não posso. Então, e está ali sendo um instrumento. Vai. A característica da igreja missionária, ela vai. Temos poucos minutos, vamos encerrar. Vai pregando a toda criatura. Ela envia missionários ao campo. Então, falando do ID, a igreja que vai pregar o evangelho a toda criatura, disse Jesus: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O apóstolo Paulo nos exorta a deixarmos de lado as coisas que não produzem resultados espirituais.
e nos levantemos para anunciar as boas novas de salvação. O nosso compromisso como igreja é sair pelo mundo e pregar. Primeiro assunto. Esse é um compromisso dos discípulos. Muito crente que não é discípulo não vai entender isso. É compromisso. Segunda categoria ou característica, a igreja envia missionários ao campo. Como, pois, invocarão aquele a quem não crerem? E como crerão naquele que não ouvirem falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10. Então, amados, há um texto em Atos que diz: a igreja de Antioquia haviam profetas, mestres, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, outra das atividades da igreja, jejum. Há um texto na Bíblia que fala jejum e não fala oração. E me chamou a atenção esses dias. Jejuar, mas ele não relaciona com oração. Jejum. Atividades. Este gênero, esse espírito das trevas não é vencido, não sai, se não for através de jejum. Então, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem, de novo, e orarem, e lhes impuserem as mãos, os despediram. Atos 3, 1 ao 3. Terceira característica. A igreja vai, número 1. A igreja envia, número 2. A igreja ora pelos obreiros que estão no campo. Como é importante. Há um exemplo que fala: o obreiro é aquele que desce procurar aqueles que estão lá no fundo do abismo, do poço, aonde for. Os que oram são os que sustentam. Vai que aqui tem cordas e eu vou segurar. Tem uma turma, se for mais de um é melhor. Pode descer, a corda é forte, mas eu vou segurar. Eu vou me amarrar aqui. Eu estou junto contigo, você está no peso, você está se mexendo lá, resgatando os feridos. E eu estou segurando as cordas, literalmente. Orar, segurar as cordas. Pelos obreiros nos campos. Devemos orar em nome de Jesus. Devemos, nossas orações, subir na presença de Deus. Orai sem cessar, Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses. Orar de todo o coração. A oração intercessora. Se coloca em lugar daquele que está no campo. Meu Deus, em nome de Jesus. Hoje eu vi um amado, antes da aula, falou: eu não aceito. Tem momentos que o crente, o intercessor, ele tem que ser insatisfeito. Deus, eu não admito, não quero isso não. Porque na sua palavra diz, Senhor, verás os filhos e os filhos dos teus filhos. Olha que coisa. Porque minha esposa falava ontem na célula: eu estou orando a Bíblia. Ora a Bíblia, Senhor, está escrito. Claro que Deus sabe. Não vamos lembrar Deus, mas o Senhor gosta disso. Está escrito: ousadia, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos, com humildade, com coração quebrantado. Você é vaso. Você não é o que faz as coisas. É Deus quem faz tudo em todos, mas Ele decidiu te usar. Ora, então, quebranta teu coração pelos obreiros. Finalmente, nisso aí, às vezes falhamos muito. Aliás, nessas 4. A igreja sustenta os seus missionários. A igreja missionária é aquele que sustenta, envia o sustento de cada dia. Paulo fala isso. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Ora, muito me regozijo, Senhor, no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Vocês pararam de enviar, mandaram algumas vezes, mas agora estão mandando de novo. E foi uma das igrejas, se não é a igreja menos poderosa em adquisição. A igreja. Cuidado para comigo. E o apóstolo disse: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura
como em passar fome. O apóstolo falando, missionário passando fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. O missionário tinha abundância e padecia necessidade. Eu sei o que é isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse texto, nesse contexto, Paulo fala, eu posso todas as coisas. Eu sei, meu Redentor está comigo, não vai faltar. Eu vou, não sou o sustento. O nosso pastor falou, não é motivo de parar a obra missionária, a obra de Deus, falta de dinheiro. Não é, nunca foi, nunca deve ser. Eu gostei, eu tomei posse dessa palavra. Na verdade, Deus está falando isso. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Isso que o apóstolo Paulo fala. Dinheiro nunca foi o maior empecilho para a obra missionária. E eu vou dar um detalhe aqui, uma pesquisa. Gente que escreve sobre as missões. Eu cheguei a pegar um susto, eu me surpreendi, eu teve um susto disso. Me impressionou esse dado. Dinheiro nunca foi empecilho para o missionário permanecer no campo. A igreja evangélica no mundo, aqui segundo essa pesquisa fala, segundo alguns missiólogos, estudantes de missiologia, da obra missionária no mundo, falam que a igreja no mundo, ao redor do mundo, arrecada 2,5 trilhões. Meu Jesus, de onde tiraram isso? Imagina que seja só 2 trilhões. E aqui diz que a igreja com isso aqui, porque arrecada, vamos, isso aqui para a obra missionária, arrecada para as missões no mundo. Há países que dão riqueza para o mundo. Alguns países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, eles foram os missionários naquele tempo, nas décadas passadas. Agora eles precisam dos missionários lá. Precisa reavivamento. Mas, encerrando, apenas 1% dessa trilionada, 2,5 trilhões, 1% pode fazer enviar ao campo centenas ou 100 mil novos missionários. 100 mil novos. Que coisa, né? Onde está esse dinheiro? Isso é um assunto sério. Muitas igrejas têm o valor, mas não usam. Isso aqui é para missões, só que aconteceu outra coisa. Isso é muito sério, eu vou parar por aí melhor. Ou devo falar? Bom, queridos, igreja tem que ter visão missionária. Não é segundo ou terceiro trabalho, é primeiríssimo. Missões, evangelismo, discipulado, trabalho social. É primeiro tocar nas pessoas com o dinheiro. Que os ricos, disse um texto, isso me impressiona. Os que pegaram muito, não lhes sobrejou. E os que pegaram pouco, não fez falta para eles. Porque todos traziam para os pés dos discípulos. Eles acreditavam que Jesus Cristo voltaria. E eles falavam, gente, vamos pregar o evangelho, vamos alcançar o mundo. Porque o nosso mestre falou, vai preparar uma morada e voltará logo. É um assunto sério, né? E eles alcançaram. A igreja missionária não foi em Jerusalém. Os judeus não conseguiram fazer isso. Eles são terracionais, como é? São imediatistas, não são separatistas. Não é bem essa palavra que quis falar, mas eles são para eles. Mas o Senhor disse, vai. Os gregos convertidos pregaram. Paulo, primeiro mártir, grego. A igreja da Grécia, a igreja de fala grega que começou a pregar. E agora a igreja nossa, o tempo de hoje, nós não podemos cair nesse mesmo erro, de que vamos cuidar de nós. Parece algo, faz parte da igreja, já falei isso em alguma oportunidade. Eu quero que me cuidem. Claro, faz parte. Mas a paixão de Deus, o centro da existência, a razão de ser da existência, é trazer novos e cuidar deles. Eu serei cuidado quando eu cuido do outro. Eu sararei quando eu ajudo a sarar outro. Quando eu sirvo, o Senhor disse, você sirva, faça a minha obra e eu cuidarei dos teus assuntos. Olha que coisa. É um texto, estou transliterando.
Eu cuidarei de você quando você estiver fazendo assim. Cuida dos meus pequeninos. Sara as crianças. Abraça as crianças. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a compreender de fato, em profundidade, no sentido espiritual e total desta palavra. A igreja sou eu, Senhor. Ajuda-nos a personificar, a encarnar essa palavra que nós ouvimos. Perdoa nossas faltas, Senhor. Perdoa o pecado nosso, Senhor, da igreja local, do teu povo, nossos líderes, nós como líderes. Te pedimos perdão, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a olhar como tu olhas, a tocar onde o Senhor quer tocar, a olhar para os campos, Senhor, a semear tua palavra, a orar, a interceder, fazer a obra social, continuar fazendo. Obrigado porque fazemos parte de uma igreja com visão missionária. Obrigado, Papai. Que não se apague essa chama, Deus amado. Traz outros, Senhor. Ajuda-nos a crescer, Senhor. Ajuda teus filhos que estão ouvindo, que não somente queiram ser cuidados, mas que eles tenham a visão de discipulado, de crescimento, de querer cuidar outros. Este é o teu chamado, de querer falar com outros. Faz de nós uma igreja missionária, com esses princípios eternos. Assim te pedimos e abençoamos a tua igreja em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus.